quinto ano, tudo bem? Nós vamos ir para a nossa aula de história. Então vocês já viram feito atividades, vamos agora nas correções. Peguem para mim a página 33, nós estamos falando sobre o quê? Os povos da antiguidade. Então nós temos lá o lápis na mão, não é? E aí nós temos página 33 e 34. Número 1. De acordo com o que você estudou sobre a mumificação, complete o texto a seguir usando as palavras destacadas. Então vocês têm várias palavras destacadas e vocês vão colocar nos espaços a seguir embaixo. Vamos lá? A era colocada em seu ataúde. Quem que era? A múmia. Este fechado no túmulo. O morto teria então de passar através de um local perigoso, conhecido como dote. Os perigos eram os monstros, lagos em ebulição e os rios de fogo. Superando os monstros, o morto chegaria aos portões de Aru, o pós-vida egípcio, para encontrar seus amigos, mas antes teria que passar pela maior prova de todas, no Salão das Duas Verdades. Seu coração era então pesado e colocado num dos pratos de uma balança. No outro prato ficava a pena da verdade, que continha todas as mentiras da vida passada do morto em julgamento. Os três maiores deuses, Osíris, Anubis e Tote, decidiam o resultado da pesagem. Se o coração passasse no teste, a pessoa poderia atravessar os portões de Iaru. Mas, se fosse reprovado, o coração seria comido por um moço horrível, chamado Devorador, que era parte crocodilo, parte hipopótamo, parte leão. E quando o devorador pegava seu coração, a pessoa estava perdida para sempre. Vamos continuar aí, lá na página 34. Então nós temos aí os costumes egípcios. Vamos entender. Nós temos a seguinte questão na página 34. Por que a crença na divindade dos reis os ajudava a governar? Eu trouxe uma imagem então dos reis da Mesopotâmia e também o faraó. Por que a crença na divindade ajudava a governar? Simples. As pessoas não questionavam quem? Os deuses. E se questionassem os deuses, estavam questionando os faraós. Por isso que não tinha esse questionamento. As pessoas tinham medo e principalmente muito respeito. Na número 3. Assinale X com as ilustrações que representam os túmulos dos grandes faraós. Então nós temos primeiro túmulo. Aqui, isso aqui é um zigurates. Os zigurates eram templos religiosos, sim, mas era do Egito? Não, era da Mesopotâmia. Então nós tínhamos as pirâmides. Depois, na número 4, pediu então para fazer as características dos povos nômades e os povos sedentários. É só um pequeno lembrete. Vamos lá? Então, características dos povos nômades e características dos povos sedentários. Então, nós entendemos como os povos nômades, aquelas pessoas que não possuíam uma moradia fixa, ou seja, se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimento ou fugiam caso eles sentiam que, de certa forma, ameaçados. Então, eles eram caçadores, coletores e pescadores. Eles então viviam em pequenos grupos, porque muitas pessoas iriam comer muita comida. Então era preferível você viver em comunidade menor. Nem sequer a gente corre por comunidade, mas sim pequeno grupo. E eles também estão entre os quadros que nós chamamos de pré-história, que nós estudamos. Por que nós falamos pré-história? Porque veio antes da invenção da escrita. Mas como então que eles registravam os acontecimentos? Como que eles deixavam essas marcas para nós? Lembra lá dos filmes, os clubes que nós assistimos? Então eles faziam o quê? A pintura chamada arte rupestre, aonde eles desenhavam nas paredes das cavernas, como forma de registrar o seu dia a dia. Mas então, característica dos povos sedentários.